Olá, eu sou a Suzy Peck e como é bom estar com você em mais um vídeo. Hoje eu quero contar a fascinante história relatada em 1 Samuel 17. Será que você já sabe o que tem lá? É a história incrível do pastor de ovelhas e do guerreiro gigante, Davi e Golias. E sem querer dar spoiler para ninguém, você já sabe o final da história. O humilde pastor de ovelhas vence o guerreiro gigante. Mas o que eu quero olhar com você nessa história, eu quero olhar para ela e observar 4 pontos que nós aprendemos. Você sabe como que Davi foi parar nesse campo de batalha? Ele foi, a pedido do pai, sendo filho caçula, ver se os irmãos estavam indo bem na batalha, já que ele estava cuidando das ovelhas e os irmãos estavam envolvidos na batalha. Ele não, o pai falou, então você vai lá, leva um pouquinho de suprimento para eles, vê se eles estão bem, dá uma checadinha e volta aqui e dá notícias. Quando ele chegou lá, ele ouviu o gigante vir e desafiar os israelitas, que eram os filhos de Deus, e o gigante filisteu, que era o seu inimigo. Todo mundo ficou apavorado quando Golias chegou. Isso despertou a curiosidade de Davi. Para mim, esse despertamento da curiosidade de Davi nada mais foi do que Deus convidando Davi para participar de um dos seus projetos. Aí Davi começou a perguntar, escuta, o que está acontecendo aqui? As pessoas começaram a falar, os irmãos de Davi ficaram irritados com ele, falaram, lá vai o bisbilhoteiro se meter onde não é chamado. Mas tudo isso chegou aos ouvidos do rei Saul, que então pediu para que Davi fosse até ele. E Davi, ao invés de ficar com medo, foi diante do rei. E aqui é o nosso primeiro ponto. Quando Deus nos chama para participar dos seus projetos e os desafios surgem, nós não nos deixamos influenciar negativamente, ainda que faça sentido. Faria muito sentido Davi se deixar influenciar negativamente, falar, eu não vou me meter com o rei, eu não vou me meter nessa história, porque está todo mundo com medo. Imagina que eu vou. Mas Davi foi, porque ele entendeu que o Senhor tinha alguma coisa para ele. Chegando lá, Saul olhou para Davi, eu imagino que quando ele viu o tamanho de Davi, a idade dele, pensou, coitadinho, vou até oferecer aqui a minha armadura para ele, para ver se ele consegue se proteger um pouquinho desse gigante que está ameaçando um exército todo, um exército de homens valentes e estão com medo dele. Ofereceu a armadura para Davi, que não serviu, Davi não conseguia andar com aquilo e falou, não se preocupe, rei, eu não consigo andar com isso, eu vou dar um outro jeito. E aqui nós vemos um segundo ponto. Diante dessa situação, ficou muito claro para Davi que Saul percebeu que ele não tinha condições de lutar, tentou colocar uma armadura nele, a armadura não serviu e aí ele viu toda a sua fraqueza. Quem era ele? Um pastor de ovelhas que iria lutar contra um gigante. Só que Davi não focou nas suas fraquezas. E ele conta para Saul uma história muito interessante. Ele fala, olha, eu estava lá cuidando das ovelhas e apareceu um urso, apareceu um leão e eu fui e matei o urso e o leão. E ele poderia falar, então rei, você vê, eu sou tão forte, eu sou tão incrível que eu mesmo vou conseguir matar esse gigante. Mas não foi isso que Davi fez. Ele contou que matou o urso e o leão e ele explicou que ele não fez isso na sua própria força. Ele não focou na sua fraqueza, nem na força dele, mas sim no Senhor. Ouça o que diz o versículo 37. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Então, Davi vai para lutar contra Golias. Agora você imagina, Golias ficou extremamente irritado quando viu Davi e ao mesmo tempo pensou, agora tá fácil, esse eu mato assim, só de espirrar, só de soprar, esse vai cair, vai morrer e eu vou vencer essa guerra. E o gigante ficou mais irritado ainda quando viu que Davi tinha na sua mão um estilingue e tinha
pedras. E ele falou: eu sou cachorro por acaso para você vir lutar comigo com esse tipo de coisa na mão? Ficou furioso. E o gigante falou para Davi: hoje mesmo você vai morrer e todo o exército de Israel. Eu amo a resposta de Davi. Ele poderia ficar com medo. Quando Deus nos chama para participar dos seus projetos e os desafios vêm, um outro ponto que pode surgir é o medo. E nós podemos ceder a ele, mas ao invés disso, Davi não cedeu ao medo e ele respondeu o seguinte para o filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Nós vimos claramente aqui que ao invés de focar no tamanho de Golias, na força de Golias, no medo que ele poderia estar sentindo, ao invés de temer e ceder ao medo, Davi voltou os olhos para o Senhor e confiou na força do Deus de Israel. E você já sabe o final da história. Ele pegou estilingue, colocou uma pedrinha, girou e com apenas uma pedrinha ele derrubou o gigante, foi lá, cortou a cabeça dele e mostrou para todo mundo de quem era a vitória. Acontece que quando Deus nos convida para participar dos projetos dele e os desafios surgem e nós vencemos os desafios, a glória vai para o Senhor, porque um pouquinho antes de mandar essa pedra para a cabeça de Golias, Davi declara o seguinte: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. E vocês sabem o que aconteceu. Quando Golias caiu, o exército filisteu temeu e saiu correndo, mas foi derrotado pelo povo de Deus e a glória foi do Senhor. Então, queridos, quando Deus nos convida a participar dos projetos dele e os desafios surgem, porque eles vão surgir, os nossos olhos não têm que estar nas circunstâncias, não podemos ser influenciados negativamente pelas pessoas, ainda que faça sentido, não podemos ficar de olho nas nossas fraquezas, nem mesmo nas nossas forças, mas sim no Senhor. Não devemos ceder ao medo, mas manter os olhos no Senhor. E por fim, devemos sempre dar glórias ao Senhor, porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. E é ele quem nos livra, é ele quem nos dá força, é ele quem nos dá estratégia. Muito obrigada por caminhar com a gente, um beijo carinhoso e eu oro para que essa palavra encontre lugar no seu coração e que os seus olhos permaneçam fixos no Deus de Israel, o nosso Deus bondoso e todo-poderoso. Um beijo carinhoso e até a próxima.